Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista apresenta aqui hoje, no fundo, um projeto para o acompanhamento e a avaliação das medidas da área da saúde presentes no PAEF. O PAEF, plano efetuado, portanto, o plano de ajustamento económico e financeiro, que o Governo Regional negociou com o Governo da República, tem um conjunto de medidas, no ponto 71 e 72, relativos ao setor da saúde. Estas medidas, diz o Governo Regional já por diversas vezes, são medidas que derivam do memorando da Troika negociado entre o Partido Socialista e a Troika. Senhores deputados, como aqui vou fazer referência, penso que de forma detalhada, o PAEF da área da saúde não tem muito a ver com o memorando da Troika. O que é que diz o PAEF na área da saúde? Diz, em primeiro lugar, que é preciso negociar e aplicar um plano de saúde para a região autónoma da Madeira com o prazo fixado até o final do ano 2012. Pois, Srs. Deputados, ainda este ano nós contactamos os serviços do Ministério da Saúde para saber se existia o tal plano. Até porque o PAEF diz que é um plano negociado com a ajuda de técnicos do Ministério da Saúde. O tal plano nunca existiu, nem nunca foi negociado. Depois, o PAEF diz também que as políticas nacionais do medicamento, que estão em vigor no território continental, deviam ser aplicadas à região, nomeadamente o incremento da prescrição de medicamentos genéricos, nomeadamente as receitas eletrónicas, nomeadamente a monitorização dos perfis de prescrição medicamentosa. Senhores deputados, na Madeira não há receitas eletrónicas. Na Madeira temos a mais alta taxa de prescrição de medicamentos de marca e, por conseguinte, a mais baixa taxa de prescrição de medicamentos genéricos. E a própria monitorização da prescrição não existe. O Sr. Deputado Medeiros Gaspar há pouco falou da fraude na saúde. É caso para perguntar ao Sr. Deputado que fala desse esforço louvável de combate à fraude na saúde, como é que o Sr. Ministro chegou a essas fraudes? Chegou porque havia receitas eletrónicas e havia aí um controle eletrónico exatamente da prescrição e porque a prescrição de exames é também fiscalizada do ponto de vista eletrónico. Senhores deputados, na região não existe o controle eletrónico destas prescrições. Logo, temos o caminho inteiro livre para qualquer ato menos lícito que possa existir por parte dos intervenientes no processo. Mas dizia também o PAEF que havia a necessidade de rever até ao final de 2012 a convenção com a Ordem dos Médicos. Passou 2012, passou 2013 e ainda não há revisão da convenção. Dizia também que as normas de orientação clínica, que são normas negociadas entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos, para uniformizar os procedimentos que os médicos têm. Para um médico não fazer de uma maneira e outro fazer de outra e haver uma norma anarquia. E isto já se aplica em muitos países, nomeadamente nos Estados Unidos e alguns países da Europa comunitária. Na região não houve uma implementação séria, nem uma divulgação junto dos colegas destas mesmas normas de orientação clínica. Dizia também o PAEF que devia haver um portal em que estariam disponíveis a prescrição dos exames auxiliares de diagnóstico. E isto seria criado logo a meados de 2012. Estamos no início de 2014 e o portal não existe. Dizia também que havia a necessidade de concentrar os exames no Serviço Regional de Saúde. Pergunto eu, mas qual foi o resultado desta política de concentração dos exames no Serviço Regional de Saúde? Em primeiro lugar, certeza que se poupou algum dinheiro, cerca de 1 milhão de euros, mas aumentou-se a lista de espera de forma substancial. Eu pergunto, hoje em dia, se um doente precisar de um exame, por exemplo, de gastro, de endoscopia, tendo 5 das 6 máquinas de endoscopia do hospital avariadas,
que possibilidade tem esse doente de o fazer em tempo real? Pelo menos em tempo da sua doença ser diagnosticada e, se tratar de uma doença oncológica, ser tratada atempadamente. Deixo aqui mais uma vez questões que não encontro resposta. Mas dizia também o PAEF que havia a necessidade de aplicar algo parecido às taxas moderadoras. As taxas moderadoras já existem há muito tempo, foram introduzidas pelo governo do Partido Socialista na altura e depois foram ampliadas pelos governos do PSD e do CDS e foram consideradas constitucional desde que fossem limitadas na sua importância. O governo regional presume que deve ter tido vergonha de aplicar as taxas quando antes, na campanha eleitoral, as prometeu que não ia aplicar, e então aplicou sem trazer a devida autorização legislativa a esta Assembleia. E o resultado final foi que o Tribunal Constitucional não considerou constitucional. Temos também, da parte do PAEF, a obrigatoriedade de cumprir a lei de meios, aliás, a lei dos compromissos. A lei dos compromissos diz que o pagamento aos fornecedores deve ser feito em 90 dias. O que é que o César Ramo está a fazer? Não está a cumprir a lei dos compromissos. Daí a birra que alguns fornecedores, infelizmente, possam ter tido em suspender o fornecimento de dispositivos médicos e consumíveis no hospital. Aliás, esta birra ainda é maior para os fornecedores antigos que têm dívidas, nomeadamente, soube aqui há dias, do caso de tratamento de doenças coronárias e infartos, que já datam do ano de 2008. Obviamente, temos aqui uma situação preocupante que a gestão hospitalar não está a atender devidamente. Porque os gestores hospitalares o que é que fazem quando são confrontados com um fornecedor que corta o fornecimento pelas dívidas? O César Ramo muda de fornecedor. E em alguns artigos está a mudar de fornecedor 3 e 4 vezes. É óbvio que depois no mercado as empresas falam entre si e chegamos a uma situação em que isto não é mais suportável e nenhuma empresa quer fornecer mais o Serviço Regional de Saúde. Veja-se o exemplo da enfermagem, onde as dotações mínimas de segurança das equipas de enfermagem, tal como referido pela Ordem dos Enfermeiros, não são cumpridas. Volto aqui a reafirmar. Existem turnos no Hospital João de Almada em que para cada cerca de 100 doentes só há 2 enfermeiros por turno durante o período da tarde e durante o período da noite. Os senhores deputados do PSD podem telefonar para a Secretaria para encomendar, obviamente, um desmentido amanhã do Jornal da Madeira, mas isto são factos confirmados, obviamente, até pelas entidades sindicais do setor. Revisão do pagamento das horas extraordinárias por parte dos médicos. Está uma medida no PAEF sobre este mesmo assunto. Mas foi aplicada de forma tão atabalhoada que esta Assembleia já votou aqui uma proposta legislativa da parte do Governo que reverteu esta norma do PAEF. Ou seja, o PSD já assumiu, do ponto de vista legislativo, que esta norma não é para ser aplicada. Transporte de doentes, poupança de 1 milhão de euros. É outro ponto do PAEF. Quero aqui referir que acho este ponto um dos mais preocupantes, não tanto pelo valor da redução, mas pela falta de critério, acima de tudo, falta de critério clínico e capacidade de resposta da parte dos doentes, que não são contemplados. Não pode um administrador hospitalar, à revelia dos médicos que pedem e à revelia de uma junta médica que devia avalizar essa situação, decidir se um doente pode ou não pode ir ao continente, por exemplo, para ser tratado de uma cirurgia ou de um cancro mais complicado num determinado IPO. Isso é uma responsabilidade clínica, não é uma responsabilidade administrativa. Nos Açores, essa decisão não é feita por um gestor, ou mesmo um gestor financeiro, mas é feita por uma junta de médicos competentes. O racionamento de 700 mil euros no consumo de medicamentos, obviamente nem preciso falar deles, porque todos sabemos em que é que isto resultou. No Serviço Nacional de Saúde não se aplica o PAEF, mas aplica sim, seus deputados, as normas da saúde do plano de ajustamento negociado com a Troika. E, curiosamente, no memorando de entendimento da Troika, existe um conjunto de pontos que não estão no PAEF.
Vou lembrar aos seus deputados alguns deles. O aumento do número de unidades de saúde familiares no território continental de Portugal. Neste momento já existem mais de 680 unidades de saúde familiares. E o que são? São unidades formadas por médicos, enfermeiros e administrativos que se organizam, mesmo recebendo incentivos adicionais, para aumentar a oferta de consultas e de atendimento e de rastreios à população. E isto é uma medida estrutural, que foi muito bem aplicada a seu tempo pelo ministro socialista Correia de Campos e que o ministro atual apoiou e incrementa. O plano de apoio aos doentes em lista de espera, no fundo uma carta de garantia que deu origem ao programa SIGIC, que foi em tempos proposto pelo Bloco de Esquerda, foi aplicado pelos governos socialistas e foi apoiado pelo atual governo PSD-CDS. Eu compreendo que isto são situações complicadas que o governo não quer nem quis que fossem aplicadas na região. Como, por exemplo, senhores deputados, a obrigatoriedade dos gestores hospitalares fazerem o seu trabalho em exclusividade dentro do setor público. Obviamente, este é um assunto incómodo aos seus deputados do PSD que não querem falar do assunto. Mas quem gera o dinheiro público tem que ter a obrigatoriedade de estar em exclusividade com esse mesmo interesse público. Isto acontece assim no Algarve, senhores deputados, acontece em Trás-os-Montes, acontece em Lisboa e, portanto, é necessário que seja também aplicado na região autónoma da Madeira. A dívida do Serviço Nacional de Saúde são cerca de 1.500 milhões de euros, que é 3 vezes o que existente no continente, aliás, na região. Mas isso significa que, tendo uma população de 10 milhões de habitantes, a dívida de cada português continental é 17 vezes inferior a cada português madeirense. E isto não pode deixar de ser referido. Relativamente ao plano estratégico da saúde, senhores deputados, o que o CDS pensa é que é preciso uma estabilidade no Serviço Regional de Saúde. E explico porquê. Quando a doutora Manuela Arcanjo, Ministra da Saúde, pelo Partido Socialista, introduziu reformas profundas na lista de espera, o doutor Luís Filipe Pereira, que era Ministro da Saúde pelo PSD, manteve essas mesmas reformas porque eram positivas. Quando o doutor Luís Filipe Pereira introduziu a gestão de direito privado nos hospitais públicos, o doutor Correia de Campos, do Partido Socialista, que o substituiu, manteve essa política porque essa política era boa. Quando o doutor Correia de Campos introduziu as unidades de saúde familiares, a sua sucessora, a doutora Ana Jorge, manteve as unidades e apoiou as unidades de saúde familiares porque eram boas iniciativas. Quando a doutora Ana Jorge fez pela primeira vez em Portugal uma contratualização com os sindicatos médicos para introduzir as 40 horas e aumentar a oferta de consultas, o doutor Paulo Macedo manteve a contratação coletiva. Senhores deputados, há que ter coerência. Quando eu recordo declarações como sendo o hospital tem as suas estruturas físicas a arrebentar pelas costuras, as enfermarias estão cinzentas e frias e as urgências estão a atingir o ponto crítico, senhores deputados, estas afirmações foram feitas pelo Presidente do Conselho de Administração do Cesarame em fevereiro de 2008, Dr. Filomeno Paulo. Tanto quanto eu sei, nem a urgência foi reformulada, nem as enfermarias foram reformuladas e agora está tudo bem. Eu sei que isto são questões incómodas, mas o CDS não tem medo de questões incómodas. E o CDS vai continuar no seu caminho de defesa da dignidade dos madeirenses na área da saúde, porque os madeirenses têm uma autonomia para os servir melhor, não para os servir pior. Obrigado.